Gravação iniciada. Bom dia, boa tarde. Vamos dar início à sessão do dia 28/7/2021 à tarde. A gente vai começar pelo processo de relatoria do conselheiro Silvio Renan, item 1 da pauta, foi de ontem à tarde. Deixa eu ver o nome do processo. De manhã, presidente. A de ontem pela manhã, Costa Café, Comércio, Exportação e Importação Limitada. Processo do número 1 até o número 14. Com a palavra, conselheiro. Bom, colegas, aqui é mais um daqueles processos de café, né? Operação Broca, Operação Robusta. Eu não pretendo fazer uma leitura, reexplicar tudo para o colegiado que são essas operações, porque eu acho que já é de conhecimento de todo mundo. Eu trago em meu voto, acho que uma representação gráfica na página 5, que é justamente aquilo que a gente já conhece, do que é a operação a Broca, Robusta. Essa fiscalização em si que nós vamos tratar, ela não é propriamente aquelas famosas operações do café. São mandados de procedimento fiscal decorrentes dela. Então, são procedimentos de fiscalização que aproveitaram essas operações e passaram a analisar outras empresas. A representação gráfica é muito simples. O exportador, né, o agroindustrial, ao adquirir o café, ainda que ele esteja adquirindo de um produtor rural, de um maquinista, são criadas pseudo-atacadistas, né, que possibilitam a emissão de uma nota fiscal, por meio de empresas noteiras, para que esse café do produtor rural seja guiado por uma nota de pessoa jurídica, para que seja possibilitado ao exportador, ao agroindustrial, o desconto do crédito integral, da alíquota básica, do PIS e da COFINS, e não somente o crédito presumido que seria permitido nos casos de aquisição de produtor rural e nos outros termos do artigo 8º da Lei 10.925 de 2004. No meu voto, colegas, eu inicio explicando isso que já venho falando, trago a fundamentação legal, o artigo 8º da Lei 10.925, que fala justamente da apuração do crédito presumido e da interposição da chamada pseudo-atacadista de café, né, que seriam empresas inexistentes de fato. Na página 5, eu venho dizendo que na presente fiscalização, além de aproveitar os trabalhos realizados nas já citadas operações, né, com a Operação Broca, no caso, foram realizadas verificações específicas em empresas que comercializaram café com a hora recorrente, no caso a Costa Café, identificando a existência de empresas com o mesmo padrão das investigadas no Estado do Espírito Santo, com os seguintes indícios de inexistência de fato. O colegiado pode observar que a partir da página 6 eu vou fazer uma grande transcrição do procedimento fiscal. Eu não vou ler essa transcrição. O que está ali na transcrição do relatório fiscal? É uma análise individualizada que a fiscalização fez de 13 fornecedores selecionados da Costa Café. E em que essa análise vai consistir? Vai consistir justamente na apuração desses indícios aí que eu trouxe apontados em setas, em negrito. Todos esses indícios vão ser apurados nessas 13 empresas fornecedoras da Costa Café. Em síntese, sócios sem patrimônio e capacidade financeira, pessoa jurídica com elevada movimentação financeira, falta de entrega de DIPJ, ou entrega na condição de inativa, recolhimentos pífios ou inexistentes de tributos, ausência de empregados e instalações e condições operacionais incompatíveis, né, com as operações de uma grande atacadista de café. E já começa trazendo um destaque que no termo do relatório de fiscalização, os indícios são, e aí, entre aspas, né, os indícios são fortes, precisos e convergentes no sentido da inexistência de fato das referidas pessoas jurídicas. Essas empresas faturaram a Costa Café, que é a recorrente, um montante de mais de 20 milhões de reais nesse período determinado da fiscalização. Então, vou pular toda a transcrição do relatório de fiscalização que eu passo a pinçar trechos que demonstram justamente essa
constatação desses indícios de inexistência de todos esses fornecedores, sendo que eles foram posteriormente declarados inaptos por meio de ADE, e de que após a análise individualizada dos 3 fornecedores, a empresa Costa Café a fiscalização cuidou ainda de trazer aos autos, isso está no relatório fiscal, os detalhes da Operação Broca, demonstrando as fraudes realizadas na cadeia do comércio cafeiro, inclusive fazendo constar a participação de alguns dos fornecedores da hora recorrente. Por fim, foram ainda solicitados à Costa Café notas fiscais emitidas pelos fornecedores, comprovantes de efetivação de pagamento e efetivo recebimento das mercadorias, documentos estes apresentados conforme solicitação. Ainda assim, estando comprovada a simulação das operações, entendeu o fisco pela glosa dos créditos dessas operações, ante a inidoneidade da documentação apresentada nos termos da IN 1183 de 2011, deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento. Foi parcialmente deferido porque outros créditos não se relacionavam a essa questão da fraude, né? Só foram glosados os créditos dessas 3 empresas analisadas e concluídas como inexistentes de fato, que seriam essas pseudo-atacadistas. Recorrente, por sua vez, em recurso voluntário, defende inicialmente a nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, pois que não foram intimados para apresentar informações durante as operações Broca e Robusta. A gente percebe que a alegação do contribuinte, nulidade, cerceamento de direito de defesa, que ela não teria sido intimada durante a realização das fiscalizações, né, especificamente dessas operações. O que eu vou trazer como justificativa para afastar essa alegação de nulidade, inclusive com matéria doutrinária nesse sentido, é que durante a etapa inquisitória, né, do procedimento de fiscalização, nessa etapa em que ainda está sendo realizada a fiscalização propriamente dita e ainda não se adentrou ao processo administrativo fiscal em si, ainda não há essa questão da ampla defesa contraditória, pelo menos não em sua total intensidade. Então, isso não seria um motivo da nulidade do lançamento efetuado, no caso do despacho decisório. Então, pelo exposto, após a prática do ato administrativo decisório, tendo sido oportunizado ao contribuinte momento próprio para apresentação de recurso, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa, visto que seguidos todos os trâmites previstos na legislação processual em vigor. Afastada a nulidade, resta apreciar o mérito processual. Neste ponto, a defesa alega que, em verdade, ocorreram operações legítimas, amparadas por documentação fiscal, e à época das operações, os fornecedores encontravam-se em situação regular, sendo tornadas inaptas somente a partir de 2009, o que impede, inclusive, a glosa com fundamento no artigo 43 da IN 1183 de 2011. Ainda que o trabalho fiscal constatou a existência física das operações, com a remessa e recebimento do café com sua posterior exportação. Afirma que está sendo prejudicada por atos que não cometeu, visto que não conhecia e não tinha como conhecer a situação fática retratada pela fiscalização, devendo ser reconhecida sua boa-fé. Afinal, a compra e venda da mercadoria é realizada por meio de corretores, e não com a própria empresa fornecedora, sendo impossível o deslocamento da compradora até a sede da empresa. Então, o que o contribuinte está pretendendo, como eu vou trazer a seguir, é a aplicação do entendimento da súmula 509 do STJ, que fala que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e da venda, e aí aplicar esse entendimento para o PIS e para a COFINS. Como se nota do recurso apresentado, a discussão aqui travada segue muitas outras já realizadas no âmbito desse Conselho, dada a existência de inúmeros casos similares. A priori, é necessário destacar que não se vislumbra a possibilidade de existência de operações legítimas, como o contribuinte quis afirmar. As fraudes estão claramente demonstradas pela fiscalização, não havendo dúvida quanto à existência de simulação e da criação das pseudo-atacadistas de café, com o simples objetivo de permitir aos exportadores o crédito integral das contribuições. Então, a fraude em si, ela está muito bem comprovada, como em todas as outras operações, ela fica muito clara que essas empresas não existiam de fato. A discussão é possível ainda assim dar o desconto de crédito com base na boa-fé do contribuinte? Eu acho que essa é a discussão do processo. Apesar de configurada, a fraude e simulação, este colegiado acostumou-se a discutir a possibilidade de aplicação do entendimento exposto na súmula 509 do STJ aos casos de PIS e COFINS. Entretanto, como expresso no próprio texto da súmula, somente aos comerciantes de boa-fé é permitido o creditamento, ainda que esta deva ser presumida.
Em outras palavras, para que seja realizada a glosa, deve ser provada a má-fé do adquirente. Neste caso, ainda que o esforço central da fiscalização tenha sido em provar a simulação e não a participação direta da Costa do Café no cometimento da fraude, não vejo como aceitar a existência de boa-fé da recorrente. Apesar de não ter sido provado nos autos o conluio ou a participação direta da recorrente na criação das noteiras, não parece ser razoável imaginar o desconhecimento das fraudes realizadas e da inexistência de fato das pseudo-atacadistas, quando são realizadas constantes e vultosas a aquisição de café delas. Não se nega nem se desconhece a forma de comercialização dos produtos primários nos diversos estados da federação. A existência de corretores é comum e facilita o desenvolvimento do comércio de produtos agropecuários. Entretanto, quando seu maior fornecedor, de quem adquiriu mais de 13 milhões de reais, simplesmente não existe e tem como endereço de funcionamento uma pequena sala, não há como se aceitar o total desconhecimento por parte do contribuinte. Trago, inclusive, a foto do maior fornecedor que efetuou essa venda no período de 3 milhões de reais em café. Os indícios apontam contra a presunção de boa-fé. A recorrente sabia, ou no mínimo deveria saber, que adquiria café proveniente de uma operação fraudulenta, com o objetivo principal de beneficiá-la com o crédito integral das contribuições. Vale ressaltar que a legislação previa a possibilidade de crédito integral nessas operações com atacadistas de café, porque estas seriam contribuintes e reconheceriam os débitos das contribuições no momento da realização das vendas. Ocorre que, como bem demonstrado pelo fisco, as empresas sequer emitiam declarações e muito menos efetuavam o recolhimento dos débitos referentes às transações. Não parece razoável imaginar toda uma operação simulada, lastreando, no caso concreto, mais de 20 milhões de reais em compra de café, com o objetivo de permitir o crédito integral à Costa Café, sem que essa sequer tivesse conhecimento, como dito anteriormente, ou sabia, ou deveria saber. Boa fé não há. Em caso semelhante, a Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou o entendimento pela inexistência de boa-fé do adquirente de café nestas situações, ainda que não tenha sido provado o conluio da fraude, e trago justamente um acórdão nesse sentido, de que seria desnecessária a comprovação do conluio ou atuação direta. Você, através de indícios, consegue perceber a ausência de boa-fé do contribuinte. Este é o ponto. Quando se analisa todo o contexto, a conclusão que se chega é que o contribuinte tinha conhecimento das fraudes realizadas, especialmente diante do benefício que obteve e das vultosas quantias transacionadas, representando aproximadamente 20% do total das aquisições com direito a crédito realizadas no período. Se caracterizada a boa-fé, resta analisar o segundo requisito previsto para o regular desconto de crédito, com base no alegado pelo contribuinte, que seria a súmula 509 da STJ, que é a comprovação da efetiva existência da operação. Via de regra, esse tópico não gera maiores discussões, visto que a operação de compra e venda e a entrega do café à exportadora não é colocada em dúvida pela fiscalização. E aí aquilo que a gente já conhece. A gente sabe que há a compra e venda, a gente sabe que há a entrega do café e a exportação. Esse não é o motivo da glosa, não é a inexistência da compra e venda em si. O motivo do indeferimento do crédito é que essa compra e venda não é realizada de PJ para PJ, mas sim de uma pessoa física, de um produtor rural, de maquinista, enfim, para uma pessoa jurídica. Então, por mais que a conclusão da fiscalização, que também é minha, é que por mais que o contribuinte me traga notas fiscais, conhecimentos de transporte, isso de forma alguma vai dar a ele o direito ao crédito, tendo em vista que o problema não é a existência da compra e venda, mas sim os sujeitos envolvidos nessa relação. Nesse contexto, a recorrente argumenta que somente os documentos emitidos após a publicação do ADE, que declarou a inscrição inapta, nos termos do parágrafo 3º do artigo 43 da citada IN, que é a IN 1183, teriam condão de invalidar o desconto dos créditos na não cumulatividade. Eu trago a instrução normativa em nota de rodapé, que a lenda para o colegiado, que diz que não se aplicaria essa questão da idoneidade da nota fiscal, que se aplicaria, né, a partir da data de publicação do ADE, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações ou no caso de pessoa jurídica não localizada. E o que eu vou ressaltar é que o que está sendo discutido aqui não é isso, não é a omissão de declarações ou não localizada. É inexistência de fato, é diferente do caso previsto na instrução normativa e no argumento do contribuinte. Também não merece acolhida a alegação da defesa de que teria comprovado a efetiva ocorrência da operação por meio de notas fiscais, comprovantes, etc. No caso concreto, a veracidade da compra e venda tem relação intrínseca com o sujeito da operação. E aí é aquilo que eu já tinha
explicado pelo colegiado. Não é a inexistência em si de compra e venda, mas a inexistência de um atacadista, né, de uma PJ intermediária, e trago o acordo exatamente nesse sentido. Ademais, mesmo diante da apresentação de documentos que comprovam a comercialização da mercadoria, neste caso concreto, ante a ausência de boa-fé, não há que se falar em possibilidade de aproveitamento dos créditos relativos a uma operação fraudulenta. Finalmente, diante da manutenção das glosas efetuadas, resta prejudicado o argumento de correção monetária do crédito objeto do pedido de ressarcimento. Pelo exposto, voto por negar provimento a recurso voluntário como voto, presidente. Ok. Algum esclarecimento? Não? Então vamos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Maísa, como vota? A gente tem muitos julgados nesse sentido, né, dessa operação Broca, eu acompanho o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Renata Benin, como vota? Com o relator. Conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o 1, aplica-se do 2 até o 14. Ok? Então, concluímos, né, Ana? Está concluída essa votação. Né? Os outros argumentos ficaram prejudicados, né? Que era a correção do crédito de PIS e COFINS, até trago vermelho, mas apenas se vencido no mérito. Está concluído, presidente. Ok, obrigado. E acabou a pauta da manhã, presidente. Aí ficaram processos da pauta da tarde. Você está lembrado qual foi o primeiro processo Da tarde? Foi Losango? Losango, 37. Mas tinha 37. memorial. E tinha pedido de sustentação oral. Vamos ver se o patrono está presente. Deixa eu ver aqui. Desculpa, qual item? É o 37. Losango. Vai tirar 39, doutor Renata. Carlos. Isso. Eu vou pedir o apoio, ver se o doutor... Deixa eu ver o nome dele. Cássio. Doutor Cássio. Se o doutor Cássio está presente na sala de espera. Sim, presidente. Está? Sim. Pode convocá-lo, então. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Presidente, o 37 é um voto e o 38 e o 39 são resoluções e são iguais. Seguem na mesma linha. Então, é só para o senhor saber como vai orientar. E a gente faz primeiro o voto e as duas resoluções depois, enfim. Vamos fazer o voto primeiro, depois as duas resoluções. Exatamente o 37 é um voto. Sim. Boa tarde, doutor Cássio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, doutor. Boa A tarde. gente vai iniciar o julgamento dos processos 37, 38, 39 da pauta, Losango, promoções de vendas limitada, e a relatoria da conselheira Renata Benin. Ok? Ela vai ler ela já adiantou aqui a conselheira que o item 37 da pauta tem voto, e o item 38 e 39 vai ser um pedido de resolução. Tá? Então, ela vai ler o relatório dela do item 37 e depois será dado 15 minutos para que o senhor faça a sua sustentação oral. A palavra é conselheira. Então, item 37. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra o acórdão 0956-639, proferido pela segunda turma da Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte. A decisão recorrida tem o texto ora colacionado aqui. Por bem tratar os fatos que gravitam em torno da demanda, reproduzo o relatório da DRJ, que é bem curtinho, por isso que eu vou ler. O interessado, ele transmite a DECOMP, visando compensar o débito nela declarado com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior,
em 14/7/2006, a DRF do Rio emite despacho decisório eletrônico, no qual reconhece parcialmente direito creditório e homologa as compensações até o limite do crédito reconhecido. A empresa apresenta a manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, preliminarmente, a necessidade da lavratura do auto de infração, com a nulidade do despacho decisório, e o segundo ponto trazido na manifestação é a decadência do direito de fisco de revisar a apuração da COFINS apurada em junho de 2006. Com isso, o contribuinte foi notificado a decisão de primeira instância em 22/6/2015, conforme o termo de ciência de folha 125, apresentando recurso voluntário na data de 22/7/2015, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação pleiteada. É o relatório, presidente. Ok. Doutor, o senhor tem 15 minutos. Senhores conselheiros, boa tarde, senhor presidente. De fato, o crédito aqui da contribuinte da Losango foi indeferida sob a alegação do fisco de que alguns insumos, alguns créditos de PIS e COFINS que a recorrente teria se apropriado não se coadunariam com o conceito de insumos, com a noção de insumos, na época definido pela Receita Federal nas suas instruções normativas. Esse caso ele é bastante anterior à decisão do STJ e ao novo conceito que o STJ trouxe sobre, a respeito dos insumos. A fiscalização alegou que os seguintes insumos não poderiam ter sido apropriados e, por isso, ela indeferiu o crédito e a compensação da recorrente. Processamento de dados, manutenção e suporte de software, manutenção e atualização de sistemas, manutenção e suporte de hardware. Tá? Então, foram esses os créditos que a fiscalização considerou que não poderiam ter sido apropriados. A recorrente, a Losango Promoção de Vendas, depois ela posteriormente foi incorporada, mas na época ela era Losango Promoção de Vendas. O objeto social da empresa era o seguinte: os seguintes serviços úteis à intermediação de negócios: recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos e controle de operações pactuadas, coleta, análise, consultoria e armazenamento de informações cadastrais, administração de cartões próprios e de terceiros, recebimento de contas de arrecadação e títulos diversos, oferecimento e divulgação de seguros, comercialização de títulos de capitalização, recepção e encaminhamento de propostas de aberturas de conta de depósito, à vista, prazo e poupança, prestação de serviços de cobrança e renegociação de dívidas. Basicamente, a Losango, que inclusive, essa marca, salvo engano, existe até hoje, e é do conglomerado Bradesco, na época ela foi depois comprada pela HSBC e virou Bradesco, ela é basicamente uma financeira. Então, ela capta poupanças e repassa para o banco, vende seguros, vende títulos de capitalização. Então, para performar essas tarefas, para prestar esse serviço, evidentemente que ela necessita de software, né? Necessita de poderosos sistemas para captar esses dados. Cada pessoa que ia lá na empresa, ela tinha que verificar o Serasa da pessoa, ver se pode dar crédito, se não pode. Então, é evidente que os sistemas de informática são bastante importantes na atividade da recorrente. E aí, no recurso voluntário, enfim, ao longo do processo, foram trazidas diversas notas fiscais demonstrando do que se tratava esse serviço, ou seja, essa aquisição de insumos, ou seja, esses dispêndios realizados, nada mais eram do que dispêndios referentes à manutenção desses softwares, a atualização de software, a atualização de hardware, as notas fiscais. Eu vou pedir, Vênia, aqui só para mostrar aqui para os senhores a tela com as notas fiscais que foram juntadas aos autos. Só um instante, por gentileza. Tá. Os senhores estão vendo aqui a tela ou não? Sim. Então, aqui como exemplo, as notas fiscais que foram trazidas aos autos. Os senhores podem ver aqui, fala em suporte para manutenção dos softwares,
serviços de manutenção de microinformática, manutenção de software, enfim. Aqui a gente tem serviços de manutenção de equipamento, prestação de serviços de manutenção de software, enfim, diversas notas fiscais atestando que eram esses insumos, ou seja, gastos que a recorrente fazia para manutenção dos seus softwares, que é parte essencial, absolutamente essencial da sua prestação de serviços. Sem esse software, haveria se a gente fizer o teste de subtração que o STJ afirmou no conceito de insumo, sem esses gastos, com certeza, haveria uma perda de qualidade enorme na prestação de serviços. Então, no entender da recorrente, esses gastos sim se enquadram na noção de insumos. Prosseguindo, além dessa questão dos insumos, outro ponto que a fiscalização glosou e usou como justificativa para indeferir a compensação foi o seguinte: os créditos de PIS e COFINS apropriados sobre o aluguel de prédios. Como a gente bem sabe, lá no artigo 3º da 10833, da 10637, os aluguéis de prédios dão crédito de PIS e COFINS. E a autoridade alegou que lá no meio tinha despesas de condomínio, e que, portanto, não seriam de aluguel, e que aí isso não faria parte não poderia tomar crédito em cima disso, e que não haveria uma segregação adequada entre isso. A recorrente trouxe no recurso uma planilha que aqui estou mostrando para os senhores. Essa planilha está juntada nos autos, dá para ver aqui claramente aluguel, tem uma coluna de aluguel e uma coluna de condomínio. Essa planilha é bem mais extensa, eu só coloquei uma foto dela aqui, na qual fica muito claro que tem uma coluna de aluguel e uma coluna de condomínio, e pelo histórico dos lançamentos também pode-se ver que tem a discriminação do que era condomínio e do que era aluguel. Então também não merece provimento a alegação da fiscalização de que estava tudo misturado, que tinha condomínio no meio, então todo o valor tinha que ser glosado. De fato, a recorrente sim fez essa discriminação, existe o que é aluguel e o que é condomínio, e então não merece acolhida essa alegação da fiscalização. Então, basicamente, são esses dois pontos, senhores conselheiros, que fizeram com que a fiscalização não acolhesse o indébito apontado pela contribuinte. Essa questão desses insumos, que na visão da recorrente, sim, estão dentro do conceito do STJ, são essenciais à prestação de serviços, são relevantes à atividade econômica do contribuinte. Inclusive, o CARF tem jurisprudência no sentido de que manutenção de equipamentos, manutenção de software, especialmente prestadora de serviço, é um insumo relevante, e aqui no caso da recorrente não é diferente. E também essa questão dos aluguéis, houve sim a discriminação do que era aluguel e condomínio. Então, por essas razões, senhores conselheiros, a recorrente pede o provimento do recurso, e pede o provimento do recurso e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Ok, doutor. Com a palavra a conselheira Renata. Então, vamos lá. Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, porém, como se verá, o conheço parcialmente. Trata-se de declarações de compensação formulados e transmitidos em 20/11/2007, folhas 91 a 95, visando aproveitamento de crédito e COFINS, referente à competência de julho de 2006, no valor de R$ 315.958,96. Mediante, então, o despacho decisório, a compensação foi homologada parcialmente até o limite do crédito reconhecido de R$ 226.709,77. Consignou-se que, a partir das características do DARF discriminável no PEDECOMP, foram localizados um ou mais pagamentos com saldo reconhecido inferior ao crédito pretendido, insuficiente para a compensação dos débitos informados no PEDECOMP. Aí eu coloquei aqui o destaque do despacho. A contribuinte apresentou, então, a manifestação de conformidade, alegando, em síntese, a impossibilidade das glosas realizadas, já que o procedimento correto seria a lavratura de auto de infração,
dentro do prazo decadencial, não sendo possível a efetivação das glosas por meio de despacho decisório. E o 2, segundo ponto da manifestação, é a decadência do fisco revisar a apuração da COFINS, apurada em junho de 2006. A DRJ manteve o despacho decisório, justificando que o rito a ser seguido em procedimento de compensação é o do artigo 74 do 9430, ou seja, constatado pela autoridade fiscal que o crédito informado não é suficiente para quitar total ou parcialmente o débito declarado, é emitido despacho decisório que informa o interessado na homologação da compensação pleiteada. Ato contínuo, procede-se a cobrança do débito que permaneceu em aberto, dispensada a lavratura de auto de infração, já que a declaração de compensação constitui confissão de dívida. Afastou a alegação de decadência, tendo em vista que a transmissão da DECOMP fora realizada em 20 de novembro de 2007 e a notificação do despacho decisório em 14 de nove de 2012. Logo, não existiu o decurso do prazo de 5 anos para que houvesse a homologação tácita. A recorrente, em recurso voluntário, reitera preliminarmente a decadência do direito do fisco de revisitar a apuração da COFINS, de junho de 2006, e no mérito trata do conceito de insumo e dos insumos utilizados pela recorrente em atividades de processamento de dados, manutenção e suporte, entre outros, além de questionar as glosas relativas às despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas. Como se vê, a recorrente traz argumentos totalmente novos em seu recurso voluntário, os quais sequer foram tangenciados em manifestação de inconformidade. Quanto aos argumentos relativos ao conceito de insumo e às correspondentes glosas de créditos e das glosas relativas às despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas, não os conheço, tendo em vista a ocorrência da preclusão, conforme o artigo 17 do Decreto 70235. No tocante à alegação de decadência, passo a analisar. Nos pedidos de restituição e de declarações de compensação, é poder dever da autoridade administrativa a apuração de certeza e liquidez do crédito pleiteado. Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e extensão do crédito invocado. Esse procedimento não se confunde com aquele de constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4 CTN. Aplica-se, nesse caso, o prazo de 5 anos, contados a partir da data da entrega da efetiva declaração, para que a autoridade tributária realize a análise do direito de crédito, sendo-lhe inerente o cotejo de débitos e créditos sujeito passivo. Sob o prazo decadencial para homologação dos valores então declarados, o prazo de 5 anos é o do artigo 74, parágrafo 2º e 5º da 9430 de 96, iniciando sua contagem na data da entrega da declaração de compensação. No caso em análise, como a DECOMP é transmitida em 20 de novembro de 2007, o fisco teria até a data de 20 de 11 de 2012 para promover a homologação expressa da compensação, sob pena de homologação tácita, com a consequência de extinção de eventual crédito tributário. Assim, se a ciência do despacho decisório, não homologando a compensação, se deu em 14 de nove de 2012, não há que se cogitar a existência de homologação tácita. Portanto, rejeita a preliminar. Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário na parte conhecida, que é a decadência, a ele nego provimento. É como voto, presidente. Renata, para evitar aquele problema que teve o mês passado, Eu já coloquei eu aqui. queria que você coloque aqui, corresponde parcialmente o recurso voluntário, Na parte da decadência, eu já até incluí. A decadência, você falou agora, foi. Mas está escrito aqui ainda sem... Não, eu mudei ainda agora mesmo, para evitar o problema, eu já incluí aqui. Quer alguma dúvida? Alguém quer algum esclarecimento? Lázaro. Renata, no caso, a empresa é uma sociedade de crédito, é isso? Sim, losango, acredito que sim. Eu não avaliei o objeto Sociedade de social. crédito, né? Sim. Então ela tem que ser tributada pelo PIS/COFINS cumulativo. Ela não tem direito à tomada de créditos. Então, acho que Eu nem tenho no mérito, Lázaro, porque essas questões não foram ventiladas em manifestação de inconformidade. A manifestação de conformidade está paupérrima. Eu achei até estranho, porque teve a sustentação oral. Eu falei, mas o que está acontecendo? No caso errado, né? Olhar para ver se daí eu abri aqui, realmente, assim, não é do mesmo escritório, né? Não sei como foi feito, enfim.
Mas a manifestação de inconformidade é justamente nesse sentido aqui que a Renata colocou, falando de decadência e de ter que ter auto de infração para cobrar débito. Então, acho que realmente... Porque você nem conheceu da parte dos insumos, né? Isso, fica tudo prejudicado. Porque está tudo precluso. Não, só ia sugerir, sei lá, seria de repente interessante mencionar, porque... Mas não vai conhecer... Recurso voluntário de quando? Oi? Qual a pergunta? De quando é esse recurso voluntário? Mas ela não vai conhecer disso, Lázaro. Então, eu acho que qualquer manifestação está além. Não, é porque, veja bem, a dependência que eu estou procurando aqui, eu acho que poderia até conhecer, sim, porque se fosse matéria superveniente, né? É depois de 2018 esse recurso voluntário? Não, é... não, 2015, tá. Não, esqueça. É porque se fosse depois de 2018, você poderia acolher, porque você poderia matéria superveniente, né? Teve a decisão do STJ, não foi ela. Não é que ele falou assim, eu discordo de que eu tenho direito ao crédito porque é insumo, porque isso. Ele não falou nada na manifestação de conformidade. Tá. Não é que ele não falou de acordo. Ele trouxe agora no recurso voluntário, ele não trouxe? Sim. Qualquer argumento é bom. Eu entendo que está precluso, como a Renata. Eu não falaria nada sobre o caso. Não, tudo bem. E pelo que o patrono sustenta, ela não seria uma sociedade de crédito, não. Parece que ela é uma prestadora de serviço para entidades financeiras. Eu não sei se... do que eu entendi da sustentação. Eu nem entrei nesse mérito, eu não sabia. Enfim, então a gente tinha que olhar o contrato, objeto social. Não vai, aí teria que entrar no mérito propriamente dito. Beleza, tranquilo. Ok. Então, estão prontos para votar? Então, conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. Conselheira Cíntia, como vota? Com a relatora. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Com a relatora. Conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E eu Com a também. relatora. Acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso voluntário apenas quanto à decadência, para nessa parte conhecida, negar-lhe provimento. Sustentou pela recorrente o Dr. Cássio Istrofix, eu não sei, doutor, mas está certo aqui, tá? O ABSP 257-324. Ok. Esse foi o 37. 37, né? O 38 e 39, a relatora já adiantou que vai ser uma diligência, certo? É de costume nosso aqui, ela leu o relatório, eu pediria que o senhor abrisse mão da sustentação oral nesse momento, que será garantido no retorno do processo, e se o senhor tiver alguma sugestão, alguma observação sobre o conteúdo da diligência, o senhor fica à vontade para fazer. Pode ser? Perfeito, presidente, de acordo. Ok, então com a palavra a conselheira Renata. Item 37 da pauta. 38, né? 37 e 38 são similares. Eu peço permissão ao presidente e ao patrono, se ele assim me permitir, que eu vá direto ao voto, porque eu faço toda a análise do relatório dentro do voto, para não ficar repetitiva, se eu posso ir direto à proposta de diligência. Ok? Ok. Então, vamos lá. O recurso é tempestivo, dele tomo conhecimento, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade. No entanto, entendo pela conversão do presente processo em diligência, para avaliar melhor o crédito pleiteado pelo sujeito passivo. Trata-se aqui de autos de infração à legislação das contribuições a COFINS cumulativa, no valor total, incluindo juros e multa, de R$ 890.092, folhas 28 a 35. Relativas aos períodos de apuração de março de 2004 a dezembro de 2004, pela insuficiente recolhimento daquelas contribuições naquele período. Conforme o termo de verificação fiscal de folhas 26 a 28, os valores lançados são decorrentes de divergências apuradas entre valores provisionados na contabilidade e os declarados em DCTF, conforme demonstrativo abaixo colacionado. A contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese os seguintes pontos: a nulidade do auto de infração,
tendo em vista a superficialidade da instrução probatória, ferindo o princípio da verdade material, a decadência do direito de constituir os créditos de COFINS com mais de 5 anos e, no mérito, a inocorrência do fato gerador, a impossibilidade de equiparação de provisões contábeis a créditos tributários, invalidade do lançamento com base em indícios e suposições. Item 4. E subsidiariamente tratou da correção dos valores recolhidos a títulos de PIS no ano calendário de 2004. Reversões e compensações seriam não consideradas pela fiscalização. Por fim, ela pontua pela ilegalidade da utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios. Foram juntados aos autos aqui comprovantes de retenção na fonte do PIS, informes de rendimentos, planilhas explicativas, planilhas de ajuste de cálculo do PIS do período, cópia de DCTFs retificadoras, além de reiterar a análise dos esclarecimentos e documentos anexados às respostas às intimações durante todo o procedimento de fiscalização, os quais teriam sido negligenciados pela autoridade administrativa. Quando, então, ele junta planilhas e livros contábeis e o livro Razão. A DRJ analisou a impugnação da contribuinte e afastou a preliminar de nulidade e reconheceu a decadência parcial dos créditos tributários constituídos, remanescendo a competência de dezembro de 2004. No mérito, afastou as alegações da contribuinte e, em resumo, em razão da inexistência de aparato probatório a comprová-las. A recorrente, então, apresenta tempestivamente recurso voluntário, reiterando as alegações já contidas na impugnação, destacando a necessidade de nulidade do auto de infração, tendo em vista a superficialidade da instrução probatória, violação ao princípio da verdade material, e, no mérito, argumenta a inocorrência do fato gerador, impossibilidade de equiparação de provisões contábeis a créditos tributários, invalidade do lançamento com base em indícios e suposições e pede o cancelamento da autuação. Subsidiariamente, trata da correção dos valores recolhidos a título de COFINS no período de apuração de 2004. Diante do reconhecimento da decadência pela DRJ, a lide cinge-se à competência de dezembro de 2004. Conforme consta no termo de verificação fiscal, a autoridade administrativa reconstituiu o crédito tributário da contribuição após apurar divergências entre valores declarados em DCTF retificadora e os valores provisionados em seus registros contábeis, apresentando planilhas demonstrativas do crédito tributário ora reconstituído. A contribuinte alega que a fiscalização indevidamente equiparou as provisões para pagamento de tributos registradas na contabilidade à própria obrigação tributária principal, utilizando-se de provas superficiais sem demonstrar a origem das diferenças encontradas. Portanto, entendo que as alegações da interessada e elementos de prova trazidos em sede de impugnação deveriam ser analisados pela autoridade lançadora antes do julgamento. Nada obstante, em processo administrativo idêntico ao presente com relação a períodos diversos, em que se discutiu situação semelhante a esses autos, a DRJ, inicialmente, acolhe a preliminar alegada pelo contribuinte e anula o auto de infração por vício de motivação. Houve recurso de ofício e, antes do julgamento de mérito, os autos baixaram em diligência conforme resolução 3101000346, da lavra do nosso antigo conselheiro em outra turma, Rodrigo Mineiro Fernandes. Assim, para guardar coerência com o presente pleito, entendo que o presente processo ainda não está maduro para julgamento, sendo necessário alguns esclarecimentos antes da análise de mérito. Em face do exposto, voto então pela convenção do presente processo em diligência, com retorno dos autos à origem, para que a autoridade lançadora adotasse os seguintes providências: elaborar demonstrativo de base de cálculo do PIS, com indicação do valor devido, valor declarado, valor compensado, valores retidos na fonte pagos, com base no razão analítico apresentado pelo contribuinte. Manifestar-se acerca de demonstrativo de correção, dos valores recolhidos a título de PIS e a explicação quanto às diferenças apuradas por meio de competência apresentados pelo sujeito passivo. Confrontar as alegações do sujeito passivo com a planilha anexada ao auto de infração e o demonstrativo a ser elaborado com base no razão. Após a diligência, dar prazo de 30 dias ao contribuinte para se manifestar sobre o feito,
para após retornar aos nossos cuidados para julgamento de mérito. É como propõe a resolução, presidente. Tá? Então, o auditor só pegou o que estava provisionado na contabilidade e lançou. Foi. Faz cálculo nada. Foi. Inclusive, caso o colegiado entenda que não é caso de resolução, eu tenho um voto pronto, está numa pastinha ali, para que a gente discuta eventuais... Enfim, eu achei por bem melhor baixar em diligência para ficar claro alguns esclarecimentos, até para a questão de nulidade do próprio auto. Ok. Eu tenho até um processo parecido. Eu acho que a gente até discutiu nesses outros dias divergência de escrituração e declaração, né? Como eu tinha um processo que tratava de esses lançamentos decorrentes de divergência entre escrituração e declaração, eu dei uma pesquisada na jurisprudência do CARF. Em regra, não há reconhecimento de nulidade. Quando o auditor fiscal vai lá na contabilidade do contribuinte, observa a existência do débito, compara quando a STF vê que a escrituração está maior, né, tem mais débito, tudo bem, seria um motivo para lançamento. O que está me estranhando aqui nesse processo que é uma conta de provisão. Provisão. Né? Ele estava provisionando o valor. Então, como tem vários processos similares, julgados no CARF só tem esse, que eu sinalizei aqui. Tem outros que estão sendo julgados não daqui pela gente. Tem esse segundo aqui, que é o 39, também trata da mesma matéria. E como a DRJ já reconheceu a nulidade, e já foi confirmada essa nulidade em outros processos pelo CARF após a baixa em diligência, para eu me sentir segura para analisar essas questões, eu preferi baixar o auto em diligência, para depois, dependendo do que vier, analisar essa nulidade aí com atenção para evitar qualquer dano ao contribuinte. Ok. Mais alguma dúvida? Não? Tem contabilidades, né, escriturações contábeis, que o contribuinte deixa como provisão mesmo. Sim. Ele não registra de outra forma. Então, não vou acompanhar a diligência, mas eu negaria provimento. Não vejo por que comparação direta da contabilidade ele registrou, a não ser que tivesse uma outra conta. Por exemplo, ele indicou um provisionamento em uma conta e depois fez a apuração definitiva. Aí caberia ao contribuinte trazer essa apuração definitiva e dizer, olha, era um provisionamento, não era valor definitivo, quando eu fechei fiz a apuração, o valor é tanto. Mas ele fala isso ao longo da peça também. Ele trouxe, mas ele trouxe a contabilidade? Tem aqui contabilidade, tem razão. E a apuração final dele, então, divergiu do provisionamento? Eu confesso para você que eu não analisei a documentação específica, os números. Ah, tá. Aí eu não tenho como te dizer essa resposta agora de pronto. Desculpa. Enfim, era só isso. Muitas contabilidades fazem isso, fazem com provisionamento, fez um batimento direto, não vejo mais o que é que porque o auditor tinha que refazer a base de cálculo para verificar se o contribuinte apurou corretamente o débito dele. Se ele já confessou, se o auditor fosse fazer isso, era para, se ele tivesse desconfiado, que esse débito estava menor, né? Mas refazer esse trabalho, mas, bom, como tem essa alegação de que houve uma reapuração e ele, contribuinte alega que o valor no final não foi o valor que foi provisionado, então, exato. Vamos conferir. Mas só uma parte. Não é comum esse procedimento na Receita, na fiscalização, de você pegar só o valor provisionado de PIS e COFINS. Certo? Realmente você pega a base de cálculo e conferir. Só a provisão. Tanto que a alegação... Pelo menos eu, quando trabalhei... Eu acho estranho justamente... O processo de verificações preliminares. Verificações obrigatórias, não? Verificações obrigatórias. Verificações preliminares obrigatórias, mudou de nome. Isso é feito cotejo direto. Não tem essa apuração de base de cálculo, não. Eu chegava a fazer... A única coisa que eu acho estranha, assim, até comparando com o processo que eu tive a oportunidade de analisar mais a fundo, é que nesse outro processo lá o auditor demonstra a questão dos lançamentos a débito de PIS e COFINS, depois os lançamentos a crédito de COFINS,
faz a comparação para apurar o PIS e COFINS a pagar e diz, ó, tá aqui a apuração do PIS a pagar. Enfim, aqui me parece um pouco diferente essa questão da provisão. E eu não sei, de fato, qual o funcionamento dessa conta, né? Talvez por isso que a diligência seja importante, porque talvez a pessoa possa explicar para a gente qual o funcionamento dessa conta de provisão. Perfeito. Mas, de fato, e uma coisa que eu observei quando a Renata estava lendo, ela botou o número do processo aí, final 2010-21. Ele foi até julgado já, e eu vi que parece que foi constatado. Não, ele foi. O que aconteceu? Teve a DRJ que reconhece a nulidade, sobe para o CARF recurso de ofício, esse processo que eu coloquei aqui. O conselheiro Rodrigo, ele, mesmo já tendo reconhecido a nulidade para analisar aquelas questões, ele resolve mesmo assim baixar em diligência, talvez para se sentir confortável em manter ou não. Quando vem, realmente foi apurada a nulidade, porque realmente foi mal feito o negócio lá naquele processo. E talvez isso aconteça aqui também. Por isso que eu resolvi seguir, para quando na hora de julgar com, enfim, convicção. A observação que eu ia fazer, na verdade, não era nem nesse sentido, Renata. Era quanto a essa questão da existência de ajustes nessa provisão. Assim. Que parece que nesse processo está falando que houve justamente esses ajustes na provisão para então ocorrer a apuração da base de cálculo. Exato. Então é mais um ponto que eu acho que talvez seria mais relevante. Ok, então. Quando eu avaliei a nulidade, até tem um voto aí que eu fiquei bastante sensível. Então, para evitar problemas, até com o colegiado com relação à questão, que a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo posicionamento com relação à nulidade alta, eu achei melhor descer para que todos se sintam confortáveis em analisar preliminar também, nada obstante as questões de mérito. Ok, então vamos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E eu também acompanho a relatora. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligências nos termos do voto da relatora. Acompanhou o julgamento pela recorrente, o doutor Cássio. Esse resultado se aplica ao 38 e 39. Ok. Obrigado, doutor. Obrigado, senhores conselheiros. Obrigado, presidente. Até logo. Okay. Próximo item, Maísa, é da sua relatoria, né? Santa Fé. Santa Fé. Deixa eu ver se o patrono está lá. Enquanto o patrono já pessoal, vou fechar aqui. Ou enquanto chama o patrono, eu vou fechar aqui a câmera rapidinho. Tá. Pegar uma blusa. Ana Tereza, o patrono da empresa Santa Fé, parece que são dois, né? Advogados. José Luiz e Vinícius. Que se encontram na sala de espera? Sim, presidente. Pode convocá-los, então, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. O processo é longo, mas... Assim, é aquela discussão da operação dilúvio. Não precisa ser longo. É da prova que foi considerada nula na operação dilúvio. E aí contaminou o auto. Ou então provavelmente eu vou pedir... Santa Fé. Santa Fé 3. Pediu o quê, Lázaro? Provavelmente eu vou pedir vista. Eu não dou nulidade dessas... É legal, às vezes, já antecipar isso, porque, né, senão vai perder bastante tempo. Vamos ver o que é que... Vamos ver como é que tá o... Porque o Jorge não tá, né? Às vezes eu lembro preliminar, né, não sei. Uhum. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai iniciar o julgamento do item 42 da pauta, Santa Fé Trade, importação e exportação. Relatoria da conselheira Maísa de Sapitondo. Conselheira Cíntia,
Saiu da sala? Já voltei. Ok. A conselheira Maísa avalia o relatório dela, depois será dado 15 minutos para como é que vocês dois vão dividir o tempo. Como vocês são eu estou pela Solidária, que é a Polimport, tá? Após a sustentação do patrono do contribuinte, eu vou fazer brevíssimas considerações, tá? Então acho que a gente nem vai esgotar esse tempo, não. Ok, então depois do relatório da conselheira Maísa, aí vocês vão fazer as considerações. Com a palavra, a conselheira Maísa. Perdão, só para eu anotar aqui, quem que é que está pela Polimport? É o doutor Vinícius? Isso, doutora. Ah, ótimo. Obrigada. Só para colocar aqui na ata, só um minuto. Vinícius. Então, vou tentar ao máximo reduzir aqui no que for possível, tá? Trata-se de exigência de crédito tributário, aqui eu estou fazendo referência ao relatório da resolução 3402-000-643 de março de 2014. Trata-se de exigência de crédito tributário constituído em auto de fração para cobrança do imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, multa de 100% sobre a diferença entre o valor aduaneiro declarado e o apurado pela fiscalização, e multa de 1% sobre o valor das mercadorias efetivamente praticado por classificação incorreta na NCM. O lançamento resultou de operação conjunta da Polícia Federal e da Secretaria da Receita Federal, denominada Operação Dilúvio, montada para identificar pessoas físicas e jurídicas envolvidas na prática de fraudes aduaneiras e tributárias em esquemas que envolviam importadores no exterior e exportadores do exterior e importadores e comerciantes nacionais de um conjunto de empresas que atuavam de forma a ocultar os reais adquirentes de mercadorias importadas. Aqui eu vou pular, porque depois até eu trago as considerações em relação a isso. Na referida resolução, a então relatora do caso propôs a conversão do julgamento do processo em diligência, especificamente quanto à alegação de ilicitude na obtenção das provas. Aqui, só fazer um parênteses, aquele caso da Operação Dilúvio, que o Poder Judiciário considerou como ilegais as provas. Então, pelo fato de ter tido isso em razão do processo judicial, a relatora estava buscando identificar os reflexos para o processo administrativo. Então, aqui na parte negrito, diante das peças do processo judicial suscitado pela recorrente, informe se todas as provas juntadas a esse processo foram afetadas pela decisão judicial em questão, ou, se não foram todas, para que sejam indicadas quais foram. Em cumprimento a tal diligência, adveio informação fiscal das folhas 3607 a 3617, elaborada em abril de 2019, afirmando expressamente que, abro aspas, a decisão do STJ contaminou por via direta e também reflexa todas as provas que lastrearam este lançamento, uma vez que as provas colhidas por fonte independente, aquelas que a Receita Federal poderia ter obtido sem autorização judicial, não são suficientes para a comprovação do ilícito alegado, fecho aspas. E aí aqui eu faço a transcrição integral do termo de verificação fiscal, da informação fiscal na diligência, no qual ele fala do inquérito policial, da ação penal, do cancelamento, e aí a fiscalização fala do reflexo em relação à Operação Dilúvio. Eu vou poupar a leitura, até porque os patronos possivelmente vão focar nessa situação. E aí, então, essa conclusão que eu coloquei para vocês. Após a manifestação das empresas recorrentes, os autos foram devolvidos a este colegiado para julgamento. Após o conselheiro Rodrigo declarar-se impedido do julgamento, os autos foram distribuídos a essa conselheira, é o relatório. Ok. O senhor tem 15 minutos, doutor. Obrigado, senhor presidente. Eu vou tentar compartilhar aqui alguns slides. Acho que os senhores conseguem ver, certo? Ok. Perfeito. Bom, então, boa tarde novamente. Eu gostaria de cumprimentar a ilustre relatora. O relatório sucinto, mas praticamente abordou
os pontos que eu pretendi abordar, então eu vou passar rapidamente esses slides iniciais. Os senhores já conhecem a discussão envolvendo a Operação Dilúvio. Eu destaco aqui de início que a recorrente não foi investigada no âmbito da Operação Dilúvio, e como os senhores sabem, em decorrência dessa operação, foi apreendida uma farta documentação que atestaria a ocorrência de operações subfaturadas. E o auto de infração, no presente caso, como a própria diligência reconheceu, vou abordar isso em breve, o auto de infração se baseia majoritariamente nesses documentos. Tem alguns outros documentos que também foram obtidos durante o procedimento de fiscalização da Polimport da Santa Fé, mas como a própria diligência concluiu, eles não são suficientes para amparar o auto de infração. Então, repassando aqui brevemente o contexto da história da ilicitude, houve uma primeira decisão do STJ no habeas corpus 142.045, ministro Nilson Naves, relator para acórdão. O colegiado reconheceu a ilicitude dessas provas justamente porque a interceptação telefônica ultrapassou o prazo de 60 dias que havia sido concedido inicialmente. Isso, posteriormente, gerou o dever de o Ministério Público separar aquelas provas lícitas, ou seja, obtidas quando a interceptação ainda era válida, das ilícitas obtidas depois do prazo legal, e a conclusão do MPF na ação penal foi de que a separação era impossível. Isso, por conseguinte, gerou a absolvição de todos os réus no âmbito da ação penal. O trânsito em julgado ocorreu em 2012, os processos foram arquivados em 2017. Muito bem, aqui eu coloquei algumas telas do relatório. Antes eu só trouxe o que foi determinado pela resolução mencionada pelo relatório. Basicamente eram duas questões. A autoridade fiscal deveria verificar se as provas juntadas aos autos foram afetadas pela decisão, ou, se não foram todas, para que indicasse quais foram, e também informar se os sujeitos passivos autuados foram beneficiados pela decisão judicial. E aí, o relatório foi bastante conclusivo. Eu destaquei aqui alguns trechos. Então, a autoridade fiscal reconhece que a lavratura do auto de infração só foi possível graças à documentação apreendida no âmbito da Operação Dilúvio. Ele também reafirma que a conclusão do Ministério Público Federal de que a separação das provas era impossível. E aí, mais adiante, conclui que todos os valores lançados no auto de infração foram obtidos graças ao cotejo entre os dados declarados pelos autuados, Polimport e Santa Fé, os documentos apreendidos no bojo da Operação Dilúvio, e que só em razão desse cotejo que foi possível identificar o real adquirente e também verificar o alegado subfaturamento nas importações. E aí, um pouco mais adiante também, o próprio relatório afasta a possibilidade de se aplicar a teoria da fonte independente, prevista no CPP, justamente porque os documentos obtidos pela Receita Federal da Polimport e da Santa Fé não permitiriam caracterizar a infração imputada. E aí, então, por isso, respondendo aos quesitos da resolução, a autoridade fiscal conclui que todas as provas acostadas foram contaminadas pela decisão do STJ e as colhidas por fonte independente não sustentariam um lançamento formalizado nestes autos, e também que todos os sujeitos passivos foram beneficiados pela decisão do STJ. Então, isso bastaria para que os senhores cancelem o auto de infração, justamente porque, subtraídas as provas declaradas ilícitas, não há como se comprovar o ilícito imputado à recorrente. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui, só para comentar um pouco sobre um recente precedente da Câmara Superior, em que se aplicou tanto a teoria da fonte independente quanto a teoria da descoberta inevitável. Os conselheiros, naquele caso, relativizaram a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, aqui eu trago só algumas distinções fáticas iniciais.
Naquele precedente, a autuada foi parte da investigação policial, aqui, neste caso, a recorrente não foi parte da investigação policial. Lá também, pelo relatório, a documentação foi apreendida no estabelecimento do autuado, o que não aconteceu aqui, no caso da recorrente. E lá também, de novo, com base no relatório do acórdão, haveria outras provas lícitas capazes de comprovar a fraude, o que não acontece aqui, conforme a conclusão da autoridade fiscal que conduziu a diligência. Naquele caso, então, como eu disse, os conselheiros flexibilizaram a teoria dos frutos da árvore envenenada, baseando-se em duas outras teorias previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 157 do Código de Processo Penal. Teoria da fonte independente e teoria da descoberta inevitável. O ponto é que a teoria da fonte independente, ela só é admissível se a autoridade fiscal demonstrar que obteve, por meios lícitos, provas ou informações de fonte autônoma e não contaminada. Ainda que isso tenha acontecido aqui, como concluiu a autoridade fiscal responsável pela diligência, esses documentos obtidos por fontes independentes, no caso Polimport e Santa Fé, não seriam hábeis a comprovar as infrações imputadas. E a teoria da descoberta inevitável, também mal utilizada pela Câmara Superior, exige a comprovação de que o ilícito tributário seria descoberto pelos trâmites típicos e de praxe. Isso também não foi demonstrado nestes autos. Mais uma vez, é importante dizer que essas teorias introduzidas pelo legislador não podem ser utilizadas para lavar a ilicitude das provas. E aí, então, a conclusão aqui é de que, de fato, para se aplicar a teoria da descoberta inevitável, exige-se comprovação efetiva, não há espaço para futurologia ou especulações. Aqui eu transcrevo um trecho do artigo do professor Lênin Streck, publicado na revista Consultor Jurídico, e justamente no ponto em que ele fala que essa teoria não dá espaço para futurologia ou especulações, ele traz o exemplo do Estado que tortura um cidadão e depois alega que invoca a utilização dessa prova porque alega que, independentemente da tortura, seria descoberto o crime. É justamente o que não pode ser admitido no presente caso. E aí, de novo, citando o professor Lênio, aqui eu vou pedir licença para ler, ele diz o seguinte: tirando os elementos declarados inválidos pelo STJ, caberia ao Estado comprovar a miúde a tese da fonte dependente. Porém, como provar algo que não foi feito? E é o mesmo caso da hipótese da escuta ilícita. A polícia descobre o autor mediante prova ilícita, a partir dessa descoberta abre a investigação pelas vias normais e chega ao autor. Ou seja, ele constrói a ponte pela qual já havia passado. É justamente por essas razões que essas teorias não têm cabimento no presente caso, foram mal aplicadas pela Câmara Superior e também não têm aplicação no presente caso. Por fim, eu transcrevo aqui alguns precedentes do CARF, nesse mesmo sentido, em casos idênticos, em que se concluiu que, expurgados os elementos derivados da chamada Operação Dilúvio, o lançamento carece de substrato, e também um precedente desta turma julgadora, de 2017, se não me falha a memória, também reconhecendo a improcedência do auto de infração por carência probatória. Então, a recorrente Santa Fé pede para que o recurso voluntário seja provido e o auto de infração integralmente cancelado. Eu agradeço e fico à disposição para esclarecimentos de fato. Ok, obrigado, doutor. Vocês vão fazer mais alguma consideração ou não? Eu queria fazer breves considerações em nome da Polimport, tá? Ok, então, fica à vontade. Senhoras, senhores conselheiros, boa tarde. Eu me comprometo a ser bastante breve, porque imagino que os senhores já tiveram contato aí com essa matéria da Operação Dilúvio e também pela excelente sustentação oral do meu colega, que já abordou praticamente todos os pontos que eu traria aqui na minha sustentação oral. Eu queria só relembrá-los e colocar um aspecto relevante da Operação Dilúvio, que é relativo a
como ela ocorreu. Ocorreu com a apreensão de diversos documentos e computadores por parte da Polícia Federal, após a Polícia Federal montou uma equipe de auditores para analisar todo o material que havia sido apreendido pela polícia e só então foram lavrados os autos de infração. Então é uma investigação que, como está registrado aqui na diligência, só foi viável em razão dos documentos apreendidos na Operação Dilúvio. Nós não estamos falando de uma situação em que a Operação Dilúvio forneceu alguns elementos que levaram a Receita Federal a empregar uma investigação e conseguir fazer os lançamentos. Não. No caso aqui, o que aconteceu foi, a partir do material apreendido, é que se chegou às conclusões de lavatura do auto de infração da Operação Dilúvio. E aí um outro ponto, aqui é praticamente tudo igual ao que meu colega já falou. Eu traria um precedente do conselheiro Rosaldo Trevisan, em que ele, tal como nós estamos agora, analisou o caso após a realização de diligência, e concluindo ali que naquele caso em concreto, ou seja, não foi feita uma análise em tese até acerca das aplicações das teorias possíveis, mas no caso concreto verificou que não haveria elementos suficientes para você manter um auto de infração, tal qual ocorre aqui neste caso, senhoras e senhores. Por quê? Porque não houve verificação do preço praticado nas operações de importação. O que aconteceu aqui nesse caso? Não foi usado nenhum método de arbitramento do preço, mas sim a Polícia Federal, apreendendo alguns computadores, fez um exame nesses computadores, apreendeu planilhas, tá? E presumiu que essas planilhas seriam o que refletiria o preço das operações de importação. Inclusive, se for verificado nos autos, aqui tem até algumas folhas anotadas à mão. Essas folhas anotadas à mão, elas são o quê? Laudos do Departamento Técnico da Polícia Federal mostrando como entrou no HD e quais foram os termos de busca para localizar planilhas e e-mails, tá? E aí, se a gente verificar o caso em análise, é possível ver que vários documentos juntados ao processo, inclusive na construção da acusação fiscal, contém esse carimbo, que indica que ele foi a cópia extraída do inquérito policial da Operação Dilúvio. Tá? Então não é um caso de relação indireta, algo desse tipo, mas sim um caso em que a acusação só foi possível em razão do material apreendido pela Polícia Federal. Não vou me estender mais, também fico à disposição aqui para o que for necessário, e obrigado pela atenção. Ok. Conselheira Maísa, pode continuar. Então, os recursos interpostos preenchem... Então, assim, né, já deu para perceber, a questão é sobre essa questão da prova na Operação Dilúvio. Então, e ainda tem uma questão de classificação fiscal aqui nesse processo. Então, os recursos interpostos preenchem os pressupostos formais de admissibilidade, razão pela qual passa a conhecê-los. Como relatado e como se depreende do auto de infração, aqui eu vou pular, né, a gente já sabe. A penalidade aduaneira em razão da operação de importação por conta própria realizada pela Santa Fé, registradas entre 2004 e 2006, que teriam ocorrido de fato por conta e ordem da Polimport. A acusação fiscal é que as empresas teriam cometido fraude na importação, com a ocultação do real adquirente da mercadoria e o subfaturamento dos valores. Com isso, exige o recolhimento da multa de 100%. Além disso, afirma a fiscalização que as mercadorias importadas, colchão de ar, sofá de ar, kit colchão de ar, foram indevidamente classificados na NCM 9404-2900, quando o correto seria a 40169590. Com isso, foi cobrada a multa de 1% sobre o valor das mercadorias. Para respaldar o lançamento fiscal, a fiscalização anexou os presentes autos às cópias das declarações de importação envolvidas e os documentos da importação, juntamente com uma relação com os valores declarados nas importações e as notas fiscais emitidas por DI. Além disso, foram anexadas telas referentes à parte dos produtos importados obtidos no endereço eletrônico da Polishop. E aí eu faço as referências às folhas. O respaldo documental da fiscalização para identificação da fraude foi na operação conjunta da Polícia Federal e da Secretaria da Receita Federal, denominada Operação Dilúvio, realizada com fulcro em autorização judicial anexada aos autos. A síntese do levantamento dos elementos probatórios da fraude realizados na presente ação fiscal
foi realizado na informação fiscal elaborada na diligência, nos seguintes termos. Aí eu abro aspas. O auto de infração abarca o lançamento do imposto e da multa pela diferença apurada entre o preço e o preço efetivamente praticado, colhidos na busca e apreensão decorrentes da operação dilúvio. No item 7, eu estou só lendo as partes em negrito. No item 7 dos fatos apurados do relatório fiscal, podemos observar o modo como os auditores fiscais conseguiram comprovar a ocultação do real adquirente, no caso a Polimport, bem como o valor real das operações. Vejamos, e aí ele faz a transcrição. Observa-se, portanto, que voltando a meu voto, todas as provas da interposição fraudulenta da empresa Polimport pela empresa Santa Fé e do subfaturamento supostamente ocorrido na operação se respaldaram na operação dilúvio, resultante do inquérito policial final 435-6. E, como confirmado pela própria fiscalização na informação fiscal prestada em sede de diligência, essas provas foram consideradas ilícitas em decisão transitada em julgado proferida pelo STJ, contaminando todo o trabalho fiscal realizado nos presentes autos quanto às condutas fraudulentas, interposição fraudulenta de terceiros e subfaturamento. A fiscalização prestou as informações quanto ao habeas corpus, número 142.045, transitado em julgado proferido pelo STJ, quanto à ilegalidade das provas coletadas e utilizadas na presente ação fiscal, identificando os reflexos nas acusações constantes da autuação. E aí eu abro aspas. Ele fala que sobreveio o comunicado da concessão do habeas corpus, transitado em julgado pelo STJ, que coloca lá, reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas. Forma a retirar a peça as provas decorrentes das escutas tornadas ilícitas por decisão do Tribunal Superior. Ainda tinha um conjunto de e-mails interceptados, os laudos que acompanharam as denúncias, se eles seriam suficientes, e aí o Ministério Público manifestou que a separação é impossível. Isso daí na sustentação oral os patronos colocaram muito bem. O juiz federal responsável pelas ações penais, todos resultantes do inquérito policial, após a manifestação ministerial, deixou patente na decisão absolutória lavada em 2012 que, abro aspas, até mesmo naqueles casos em que houve constituição do crédito tributário, essa se deu com suporte em prova eivada pelo vício de ilicitude, não podendo subsistir ante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, do artigo 157, parágrafo único do CPP, fecha aspas. E aí, no final dessa descrição ainda da diligência, né, no subitem 6.2 do relatório, são apresentadas os pontos principais do termo de intimação e as respostas do Polimport, sendo considerados insatisfatórios pelos agentes fiscais para comprovar a regular importação e aquisição no mercado interno. Com fulcro nesse contexto e nas decisões judiciais proferidas na ação penal que trazia os elementos de prova do presente processo, a fiscalização concluiu de forma categórica, e aí é o que eu já li no relatório, né, todas as provas que lastrearam o lançamento está contaminado, né. Esse entendimento atingiria toda a ação fiscal, importando todos os sujeitos passivos autuados, nas exatas palavras da informação fiscal, que aí está transcrita integral. Aí eu vou ler só essa parte em negrito. Os documentos que a Receita Federal obteve por fonte independente, através de seus termos de intimação, não são suficientes per si para caracterizar a fraude apontada no lançamento, sendo fundamental o cruzamento dessas informações com os documentos apreendidos na operação dilúvio, conforme apontado no item 7 do relatório fiscal, já esmiuçado na introdução dessa diligência. Aí ele continua lá para frente. Por questão de lógica fática, apesar da desvinculação das esferas administrativa e penal, não cabe um entendimento divergente do que foi exposto pelo Ministério Público, patrono da ação penal, o qual esteve à frente de toda a colheita probatória. Como a documentação utilizada nesse lançamento foi apreendida na ação ostensiva do dia 16 de agosto de 2006, lastreada em mandado de busca e apreensão judicial emitido após as interceptações telefônicas, sendo impossível, segundo o próprio órgão ministerial, sua separação, ou seja, a eventual separação dos fatos típicos descobertos antes e depois do período considerado ilícito pelo STJ,
é impossível. E aí ele coloca dessa conclusão. Outra, sim, a conclusão de que a decisão contaminou por via direta e reflexa todas as provas. Outra, sim, quando a decisão judicial atacou a base fática do lançamento, todos os sujeitos passivos foram por ela beneficiados. Fecho aspas. Cabe, portanto, ser aplicada a decisão judicial transitada em julgado do STJ, que entende pela nulidade das provas, o que, como confirmado na diligência fiscal, contaminou todo o respaldo probatório do presente processo no que concerne a fraude identificada, interposição fraudulenta de terceiros e subfaturamento. Cumpre evidenciar que a própria fiscalização firmou nos presentes autos na diligência que as provas obtidas nos presentes autos que respaldaram a interposição fraudulenta e o subfaturamento não poderiam ser obtidas pela Receita Federal por fonte dependente. Afastou-se com isso, inclusive, a posição adotada pela maioria de votos na Câmara Superior no acórdão, que inclusive, que os patronos colocaram, 9303-008-694, referente a outro contribuinte envolvido na Operação Dilúvio. Ainda que essa relatora não se coadune com o raciocínio traçado no voto que prevaleceu naquela oportunidade, certo é que, mesmo que ele seja aqui adotado, a fiscalização expressamente firmou a impossibilidade da Receita Federal obter as provas que respaldaram a autuação por fonte independente. Assim, especificamente quanto às exigências fiscais referentes às fraudes atuadas, se o Ministério Público, a Justiça Federal e até mesmo a fiscalização entendem ser impossível separar eventuais provas lícitas daquelas declaradas ilícitas, ainda que por derivação pelo STJ, fixando a impossibilidade de sua obtenção por fonte dependente, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude de todas as provas produzidas no presente processo relacionadas à Operação Dilúvio, anulando, por conseguinte, um lançamento perpetrado, o que reconhece em favor de todos os autuados. É o que decidiu esse colegiado no Acórdão 3402-003-195 de 2016, de relatoria do então conselheiro Diego Diniz. No mesmo sentido, outros distintos acórdãos desse conselho. A título de exemplo, eu trago aí o 3302-006-326 de 2018, de relatoria do Corinto, e o do Trevisan, que foi mencionado, 3401-005-361. A nulidade das provas em razão da decisão judicial alcança todas as acusações de fraude perpetradas, referentes à interposição fraudulenta e o subfaturamento. De forma clara, cabem ser cancelados por nulidade das provas as acusações 001 e 002 do auto de infração identificados no relatório, que daí eu coloco para vocês. Então, nesse sentido, cabe ser dado provimento aos recursos voluntários para cancelar as acusações do 001 e 002 do auto de infração. Possível identificar ainda a aplicação da única penalidade que não se refere às acusações de fraude e caberia uma análise segregada quanto ao conjunto probatório levantado pela fiscalização. Trata-se da acusação 003 de erro na classificação fiscal. Com efeito, essa penalidade sequer foi mencionada pela fiscalização no relatório de diligência, na qual se manifestou especificamente sobre as penalidades 001 e 002, afirmando que o auto de infração abarca o lançamento do imposto e multa de diferença do preço declarado e o preço efetivamente praticado, nas folhas 3.608. Primeiramente, frisa-se que a base... Aí aqui eu entraria na questão do MCM, né? Então, eu ia sugerir para o presidente eventualmente votar separado, porque daí se tiver alguma questão com relação ao primeiro ponto, a gente não se estende sem necessidade aqui, né, sobre esse ponto. Eu ia fazer isso, era só para ver se eu tinha feito no tópico separado, que eu fiz esse voto em fevereiro do ano passado. Então, eu não lembrava se eu tinha separado, então eu deixei tudo junto. Desculpa. Concordo. Não concordo. Algum questionamento sobre esse ponto? Conselheiro Lázaro. Presente, peço vista do processo. Ok. A gente vai votar primeiro esse ponto, né? Então, o conselheiro Lázaro Decano já pediu vista. Ok? Então, posso ler o resultado, presidente? Vai ficar vista para o conselheiro Lázaro. Após a leitura do voto da relatora, dando parcial provimento ao recurso quanto aos itens 001 e 002 do auto de infração, pediu visto o conselheiro Lázaro. Ok. Muito obrigado, pessoal. Bom trabalho. Perdão.
Sustentou pela recorrente o Dr. José Luiz Crivelli, ABSP 306.831, e pela responsável solidária Polimport, Comércio e Exportação Limitado, Dr. Vinícius Vicentim Cacavalli, OABSP 330.079. Okay. Ótimo trabalho para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Ok, vamos passar para a pauta de hoje à tarde agora. Muito bem, Thaís. Agilizou bastante. Bem lembrado. Deixa eu só ver qual é. Temos outro patrono, não? Tem, eu acho que tem mais outro de ontem. Não, eram 3, mas eram 2 empresas. Tá. Não tem outro, não? Tenho 40, meu. Patrono tem? Não, de patrono não. Mas vamos passar por os processos de hoje à tarde. Aí, se sobrar tempo, a gente retorna, sabe? Só um minuto que eu vou entrar aqui. Vou passar por o processo item 66 da pauta, Codetec, Desenvolvimento, Produção e Comercialização Agrícola, de relatoria da conselheira Thaís. Deixa eu ver se ele tem sustentação oral. Tem... Peraí. Tem 66. Tem vídeo gravado, tem sustentação, tá ok? Com a palavra a conselheira Thaís, item 66. Obrigada, presidente. Então vai ser um vídeo gravado, né, a sustentação? Isso. Tá. É um pedido de restituição, turma, eletrônico, que a fundamentação é de pagamento indevido, né, então é a restituição de indébito, e o fundamento do indébito é o recolhimento de ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Tá? Então, na origem é o despacho eletrônico, tá? Mas daí o contribuinte se insurgiu contra o despacho eletrônico naqueles moldes padrões que a gente conhece. A DRJ negou provavelmente a manifestação de conformidade falando de prova, grande medida, tá? E além da questão em si do mérito, né, que no entender da DRJ o ICMS deve sim estar na base da contribuição ao PIS e da COFINS. Eu acho que é o relatório suficiente, presidente. Tá ok, eu vou colocar o vídeo agora aqui. Estou compartilhando minha tela aí com vocês, não? Sim. Tá sim. Só que a gente está vendo uma planilha. A planilha de sustentação. Ouvindo baixo também? Não estou ouvindo nada, presidente. Não estou nem vendo, nem ouvindo, presidente. Você não está vendo nem ouvindo? Não, o que a gente está vendo é a planilha. Ainda? Peraí. Começaram a ver, não? Apareceu o patrono, mas não está sem som. Tá vendo? Tá sem som.
O som para mim está bem baixo também. Deixa eu ver aqui se eu... Será que não é porque a gente está com o microfone ligado? Todo mundo fechando o microfone, será que não funciona? No outro aplicativo era assim. Vou colocar no início aqui. Mas fecha o seu microfone, presidente, para a gente ver se funciona o som. Presidente, com licença, ao compartilhar o vídeo, logo acima tem um botãozinho que o senhor precisa ativar o som. Logo acima aí da área de trabalho, alguma coisa assim. Quando o senhor compartilha. Na área de trabalho? Quando o senhor vai compartilhar o que está na área de trabalho. Então, logo acima do vídeo tem um botãozinho que o senhor precisa clicar nele para ativar o som. Na hora que você abre a bandeja de compartilhamento, tem uma caixa aí, incluir o áudio do sistema. Isso. Rito de repercussão geral, firmou a tese do tema 69, no qual o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Ilustríssimo senhor conselheiro relator da terceira sessão da quarta Câmara da segunda turma ordinária do CARF, nobres conselheiros, a Corteva AgroScience do Brasil Limitada, sucessora da corporação da Codetec Desenvolvimento, Produção e Comercialização Agrícola Limitada, dar sua sustentação oral considerando o iminente julgamento do recurso voluntário que tem como paradigma o processo número 10.880.900.570.2012.39, item 66 da pauta. Trata-se de um pedido de restituição de crédito tributário de PIS e COFINS, ante a indevida inclusão do ICMS na base de cálculo, o qual foi julgado improcedente por razões formais e pelo próprio mérito do crédito envolvido. Senhores conselheiros, mesmo após a apresentação da manifestação de inconformidade e de provas documentais, este equivocado entendimento foi mantido pelo fisco, com a enganosa alegação de que o valor de ICMS é faturamento, e que por isso deveria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, levando em consideração a já superada súmula 68 do STF, bem como a relativa afirmação de que DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário. Em tempo, foi interposto o recurso voluntário com o fim de reparar tal decisão e buscando o deferimento do referido direito creditório, vez que, com o julgamento do recurso extraordinário 574.706 do Paraná, sob o rito de repercussão geral, firmou a tese do tema 69, no qual o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Além disso, deve-se desconsiderar a alegação do fisco de confissão em DCTF, na medida em que a sua apresentação não consiste em ato de mera vontade e liberalidade do contribuinte, atestando que o débito é irretratável e irrevogável, mas sim que o faz por ser obrigação legal, o qual não oferece margem para o contribuinte decidir se a entrega ou não o dado documento fiscal, pois se assim agisse, seria considerado um ilícito tributário e eventualmente sofreria efeitos de uma responsabilidade criminal. Sendo assim, conselheiros, fica claro que o mero erro de preenchimento da DCTF não possui a capacidade de confessar algo, muito menos de fazer nascer uma obrigação tributária, pois esta somente pode prevalecer se verificada a subsunção do fato à norma, fazendo-se verificar o princípio da verdade material, que tem por objetivo imprimir ao agente administrativo o dever de apurar a realização ou não de fato jurídico tributário, ainda mais em demandas como essa,
em que os argumentos de fato, de direito e eventuais provas são apresentadas à análise do julgador fiscal. Por isso, é igualmente buscando evitar o locupletamento ilícito do ente tributante por um pagamento indevido, que deve ser reconhecida também a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base do cálculo do PIS e da COFINS, conforme o julgamento proferido sobre o rito de repercussão geral já mencionado, visto que possui um efeito vinculante e aplicação imediata, nos termos dos artigos 926 e 1040 do Código de Processo Civil e da jurisprudência dos tribunais superiores. Vale ressaltar que o acórdão do STF que garante o direito da recorrente é definitivo e foi publicado no dia 2 de outubro de 2017, sendo claro o entendimento de que a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS ofende o artigo 195, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, uma vez que o ICMS não se enquadra no conceito de receita. Ademais, é importante considerar que o julgamento dos embargos de declaração opostos pela PGFN ao citado acórdão, que se deu em maio deste ano, apenas modulou os efeitos da decisão de 2017, mas não alterou o mérito da demanda. Assim, consoante prevê o artigo 62, parágrafo 2º do Regulamento Interno do CARF, é certo que este Conselho, ao julgar o presente recurso, deve aplicar o entendimento exarado pelo STF, desde que é precedente vinculante, tem observância obrigatória nesta instância administrativa e já gerou jurisprudência por este Conselho, como no caso do processo administrativo 13.804.005429/2008, dígito 45, no caso o acórdão 3201.004.951, da sessão de 25 de fevereiro de 2019. Por fim, entende-se que o reconhecimento do crédito é medida que se impõe. Primeiro, por ser legítima a restituição do tributo pago ou compensado ao maior. E segundo, pelo precedente pacificado de que a vinculação obrigatória, determinado pelo STF, o qual firmou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, gerando direito creditório recorrente. Estes são os fundamentos pelos quais o presente recurso comporta conhecimento e acolhimento, de forma que cabe a esta segunda turma extraordinária, quarta Câmara, da terceira sessão deste Conselho, julgar totalmente procedente o recurso voluntário da recorrente, o qual versou exatamente sobre os pontos alegados. Agradeço pela atenção. Boa tarde. Posso retomar, presidente? Sim, deixa eu tirar a tela aqui. Ok. Obrigada. Vocês ouviram baixo também, não foi o... Para mim estava ótimo. Ótimo o som? Para mim ficou bem baixinho o som, mas deu para ouvir. Ok. Bom, pessoal, eu estou conhecendo do recurso, porque ele preenche os requisitos de admissibilidade. Daí aqui no começo do voto eu estou explicando esse contexto, né, do julgamento do STF no RE 574706, né, o que foi julgado, que foi de fato reconhecido que o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS da COFINS, e eu trouxe aí os termos do que ficou pacificado depois do julgamento dos embargos de declaração, né, que da questão de quem vai ter direito à restituição, né, e ficou decidido que as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que foi proferido o julgamento vão ser abarcadas aí pelo pedido de eventual restituição do indébito, tá? E que o ICMS a ser devolvido é o destacado. No caso aqui que a gente está analisando, o pedido foi de 15/3/2017, ou seja, ele foi anterior a essa data, portanto, em tese, seria cabível o direito à restituição do indébito, tá? Mas, daí eu estou tratando esse caso como todos os outros casos que a gente julga de restituição e pedidos de ressarcimento, cujo ônus da prova é do contribuinte, tá? Por quê? Eu peguei mais de um caso desses de ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS da COFINS.
E nesse especificamente, né, além da questão da tese, que realmente quando foram interpostas as defesas, né, manifestação de conformidade, recurso voluntário, não tinha o julgamento final do Supremo. Então, o contribuinte briga pela tese, né, da não incidência do PIS/COFINS sobre o ICMS. Porém, nesse caso em específico, a DRJ alertou claramente, em todos os termos, do problema de deficiência probatória no presente caso, tá? Porque o que o contribuinte juntou foi DIPJ e DCTF não retificada, tá? Que foi justamente a que foi utilizada pelo despacho para negar o pedido de crédito, né, de restituição do indébito, e o DARF, do suposto pagamento, tá? A DRJ vem e explica que precisa da escrituração e traz os dispositivos do RIR, tudo bonitinho, né, falando que o que era necessário para comprovar o indébito no caso. E mesmo diante desse alerta ostensivo da DRJ a respeito do problema de falta de prova no presente caso, o contribuinte nada trouxe de novo ao recurso voluntário. Então, por isso, tá, nesse caso, eu estou negando o provimento do recurso voluntário por ausência de prova, tá? É como eu entendo que tem que ser resolvido o caso, presidente. Então, alguma dúvida? Não? Então vamos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Silvio, como vota? Com a relatora. E conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. E conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho. E conselheira Renata Birim, como vota? Com o relator. Eu também acompanho a relatora. Então, ficou o 66, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Sustentou por meio de vídeo gravado o doutor Fernando Tadeu Barata de Macedo, AB, eu imagino que é SP, ele não coloca aqui, eu coloquei como SP, 261.017. Ok. Esse resultado se aplica do 67 até os 74. Até o 74, ok. Então vamos agora para o item 75 da pauta. Só Turbo, Comércio e Recuperação de Turbinas Limitada. E a relatoria da conselheira Thaís. Presidente, daria para dar 5 minutinhos, até 3h30, só para banheiro, uma água, rapidinho? Vamos dar 10 minutos então. Pode. Então, 10 minutos. Daqui a 10 minutos a gente retorna. Então tá bom, obrigada.